Bom dia, Cauã. Bom dia, Danilo. Bom dia, Lorena. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Bom dia, Eu professor. tô. Bom dia, professor. Beleza, bom dia. Bom dia, Kézia, Lucas, Luiz Henrique, Bom dia. Ana Luísa, Jezreel, Ô, professor, você tá na sua casa, né? Lucas, tô na Bom minha dia. casa. Já trocou a internet aqui já. E aí hoje a gente vai ver. Ontem eu dei aula pro segundo ano, tudo perfeito. Aí vamos ver hoje aqui para vocês, mas eu acho que é impossível dar problema, que eu botei a internet agora igual aquela que eu usei semana passada da minha irmã de 200 megas. Se der problema aí eu não tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que ver. Eu já troquei a internet, já fiz, porque é um problema de localização mesmo. Aqui mesmo já está acusando que está instável, mas vamos ver se não, Bom dia, vai dar professor. problema, se não cai. Ontem eu dei aula para o segundo ano, não caiu, não teve problema nenhum de queda assim, né? De vez em quando aparece a mensagem de instabilidade, mas não cai. E aí a Ô, aula professor, mas é normal. o senhor já, tipo assim, dá aula em computador ou notebook? Eu estou dando aula no notebook. Porque às vezes não é nem internet, às vezes é o dispositivo que, tipo assim, eu já ouvi comentar sobre isso, que é um dispositivo que você aumenta a capacidade de recebimento do seu computador de Hum, receber internet, entendeu? ah, tá. Eu tenho que verificar isso. De qualquer forma, o cara instalou aqui, foi segunda-feira que ele instalou, o técnico. E ele ficou de voltar hoje, justamente para dar uma verificada. Aí foi bom você me avisar, que aí eu vou perguntar para ele sobre isso e peço ele para dar uma olhada aqui no meu computador. Que pode ser isso também, eu não sei, eu não entendo dessa questão aí de configuração de computador, de internet, e pode ser que seja isso também, né? Mas aí a gente faz o seguinte, vamos ver, eu acredito que não vamos ter problemas, porque a velocidade aí ficou bastante alta, né? Comparado com o que tinha. Aí vamos ver se o problema é esse, se resolve, tá? Bom, meus queridos, bom dia a todos que eu não falei individualmente. Vamos começar aqui essa aula de hoje. Não sei se vocês viram, eu passei um cronograma de atividades dessa semana. Tá lá no Ô, e-clube. professor, Sim, inclusive eu vi que tem uma lista que parece que é para sexta-feira, né? Dia 12. isso. E eu botei uma observação lá embaixo, falando que na outra semana, na sexta-feira, nós teremos uma atividade avaliativa, tá? Vai ser lá no CPV Pro, mas isso aí é para o dia 20. Eu estou passando para vocês com antecedência para vocês já irem estudando, já irem se preparando para não ficar por cima da hora, certo? Uhum. Essa atividade tem nada de complicado, tá? É igual a lista que eu passei para vocês, que vocês fizeram. A diferença é que ela está lá no CPV Prova e vai contar como uma atividade avaliativa. Essa que vocês fizeram, estão fazendo aí durante as aulas também valem pontos, mas essas eu não considero acertos e erros. Você fez, você tem a pontuação. A de lá eu vou corrigir todas as questões, vamos ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para dar a No, nota dessa avaliação, tá entendendo? no CPV Prova já dá o resultado já. Exato, Não ele sei. mesmo corrige, então não sou eu, Professor, nem sou eu que vou corrigir, é o próprio sistema que corrige e já passa o resultado para mim. Ele me manda, inclusive, o resultado por ô, e-mail. professor, Sim, pode falar. no caso, tipo assim, é, aquela que já enviou para o senhor vai valer nota também? Vale, sim. Tá? Mas aquela vale só para execução. Aquela eu não corrijo acertos e erros, porque eu corrijo a lista depois na sala de aula, né? Na aula online eu corrijo aquelas listas que eu passei para vocês.
Então, eu faço a correção e envio para vocês. Então, aquelas ali, você pode errar à vontade. Eu só quero que você faça. Você ganha pontuação por tentar fazer a lista, tá? Não tem acertos e erros. Essa daí é uma avaliação, é diferente. Eu vou ver, o sistema vai ver quais foram as questões que vocês acertaram, quais vocês erraram, e vai dar a pontuação. Tá certo? Mas é tranquilo, não tem nada de bicho de 7 cabeças. É uma lista normal que vocês vão fazer, vocês vão estar online, vai ter um tempo para executar a prova, mas todas as informações eu vou passar para vocês por escrito no cronograma de segunda-feira, tá bom? Todas as orientações para vocês fazerem aí essa atividade. Bom, o que vai cair nessa atividade? Movimento uniforme. Tudo que a gente viu de movimento uniforme, até esse assunto de hoje, que é velocidade média, tá? Então, velocidade média, que nós estamos falando, eu disse para vocês que essa velocidade média, ela tem duas formas de ser calculadas, né? Nós podemos calcular a média aritmética das velocidades, ou nós podemos calcular distância total sobre o tempo total gasto. E o que vai definir o que eu vou usar para calcular? O que vai definir isso é o tempo da viagem, certo? Se os intervalos de tempo, desculpem, forem iguais, nós podemos calcular a média aritmética da velocidade. Se os intervalos de tempo forem diferentes, eu preciso usar a distância total sobre o tempo total gasto, certo? Eu passei até um exemplo, que eu já passei exemplos de velocidade média, e tinha um exemplo desse, que o carro ele percorria 280 km, 140 km a 70 km por hora, e os outros 140 km a 50 km por hora de velocidade. Você teve que calcular o tempo no primeiro trecho, o tempo no segundo trecho, somar, dividir pela distância total dividida por esse tempo que você somou, que é o tempo total, e achou a velocidade média, certo? Então, você não podia pura e simplesmente pegar 70 mais 50 e dividir por 2. Por que não? Porque os intervalos de tempo são diferentes. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Vai estar na questão, você vai ter que interpretar a questão. Nesse exemplo que eu passei para vocês, eu disse o quê? Eu disse que o cara percorreu 280 quilômetros numa viagem. A primeira metade a 70 quilômetros por hora. A segunda metade a 50 quilômetros por hora. Bom, se é a metade que ele está percorrendo, é 140. Se ele anda 140 quilômetros a 70 quilômetros por hora, ele vai gastar menos tempo do que no segundo trecho, que ele vai percorrer os mesmos 140 quilômetros a 50 quilômetros por hora de velocidade, certo? Então, no enunciado, você consegue identificar se os intervalos de tempo são iguais ou diferentes, tá? Ele fala no enunciado. Beleza? Bom, agora, antes de começar a correção da lista de exercício, eu quero que vocês peguem aí um caderno, um papel, tá? Em branco, uma folha em branco, um caderno, que tem uma questãozinha que eu vou passar para vocês aqui, justamente sobre isso que nós estamos falando, tá? Vou desligar a câmera para melhorar aí a qualidade, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Mas qualquer coisa, vocês abram o microfone e me falam, certo? Bom, veja bem, isso é uma questão de velocidade média. Ela é uma questão desafio para vocês. Eu quero que vocês Professor, façam, sim. no caso a gente vai resolver ela numa folha de papel e vai mandar para o senhor depois a foto? Você vai mandar para mim, é o seguinte, deixa eu explicar aqui. Vocês vão fazer essa questão agora. Vocês vão tentar fazer agora, certo? Bom, quem terminar essa questão primeiro vai me avisar. Professor, terminei.
Aí você vai me dizer, abrir o microfone aí e vai me falar qual é o resultado, certo? Se estiver correto o resultado, aí eu peço para você me enviar a foto. Essa Pode não ser foi a pelo questão 5 WhatsApp da lista, mesmo. não, professor? Oi? Essa não foi a questão 5 da lista, não? Sim, foi a questão 5 que está na lista de vocês. Exatamente. Então, quem já fez e acertou, Eu já fiz. já pega e, pois é, só me fala a resposta se estiver certo. Você vai... Manda pelo chat privado aqui do Zoom. Pode ser ou pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Tá? O cálculo, a foto do cálculo. E aí, quem acertar primeiro, quem me mandar primeiro corretamente, vai ganhar meio ponto nessa atividade avaliativa lá, que a gente vai fazer. Então, se você tirar 6,5, você já vai ter o 7, que você já vai ter meio ponto, certo? Isso aí é para quem for o primeiro a me enviar, tá? Falar que respondeu e me enviar o valor, ok? Olha, Lorena respondeu. Então, Lorena é a primeira da fila. Ela me manda a foto, se o cálculo estiver correto, ela tem meio ponto. Parece que Lorena acertou. Lorena tá me ouvindo? Manda a foto para mim, Lorena, do cálculo. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Eu também já mandei, professor. Mas a Lorena tá na frente. Ela mandou primeiro aqui. Se o de Lorena tiver errado, aí você leva. Mas provavelmente o de Lorena tá certo, que o resultado dela tá correto. Tá me ouvindo, Lorena? Pode ir. Eu já mandei o cálculo. Mandou pelo WhatsApp? Ô, professor, pode explicar de novo aí, por favor? Porque quando o senhor estava explicando, caiu aqui o sinal. Aí acabou saindo. Rapaz, é o seguinte, isso é uma questão de desafio, mas a Lorena já respondeu aqui. Eu estou conferindo o cálculo dela, tá? E aí, Beleza. se o cálculo dela estiver correto, não adianta mais eu te explicar, porque não vale. Pronto, Lorena acertou. Então, galera, a Lorena foi a primeira que enviou. Ela tem meio ponto, tá? Então, conforme combinado, o primeiro que me enviou aqui a mensagem no chat foi Lorena. Teve outros alunos aqui que enviaram, que acertaram, mas infelizmente quem estava na frente foi ela, tá bom? Então, Lorena, você tem meio ponto nessa atividade avaliativa, já está garantido. Ok? Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui que vocês responderam a questão e acertaram. Alguns que mandaram os cálculos aqui acertaram. Respondeu utilizando um macete. Um macete lá da fórmula de física, tá? Como é que você vai calcular essa velocidade média? Você tem que pegar a distância total sobre o tempo total gasto, certo? Distância total vai ser o todo que ele percorreu. Distância toda que ele percorreu. E o tempo total, o tempo no primeiro e o tempo no segundo trecho. Então, o que acontece? Se você for calcular a distância total sobre o tempo total gasto, você vai ter que chamar a distância que você não conhece de x. Então, ele não fala qual é a distância. Ele percorreu metade do percurso e a outra metade. Então, esse valor que você desconhece, você chama de x, ok? Então, a distância total vai ser as duas metades, 2x.
O tempo total você também não conhece. Você tem que calcular o tempo no primeiro trecho e o tempo do segundo trecho. Então, o tempo é distância sobre velocidade. A distância que ele percorre é a distância x, da metade, dividido pela velocidade, que é 40. Então, o tempo 1 é x sobre 40 horas. O tempo 2 é distância 2 sobre a velocidade 2. A distância continua sendo x, porque é a outra metade, dividido pela velocidade, que é o tempo. Pela velocidade que nos dá o tempo. Então, o tempo 2 vai ser x sobre 60 horas. T1 mais T2, você vai somar x sobre 40 mais x sobre 60. Tira o MMC, vai dar 5x sobre 120. Agora que você tem o tempo total, distância total sobre o tempo total vai ser 2x sobre o tempo total, T1 mais T2. T1 mais T2 você calculou 5x sobre 120. Velocidade vai ser 2x dividido por 5x sobre 120. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, corta o x com x, 240 por 5, que nos dá uma velocidade média de 48 km por hora. Certo? O pessoal usou a velocidade, o macete para calcular essa velocidade. Então, como é que o pessoal calculou aí, que eu vi os cálculos que me mandaram aí na lista? Velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Ah, professor, pode calcular assim? Pode, até mais fácil, tá? Porque você não precisa colocar as incógnitas. Então, você vai Essa aí já é a calcular. fórmula para calcular, né? O Isso, tempo já e a é velocidade um diferente. macetezinho, na realidade, é um macete da fórmula. Por quê? Como é que ele chegou nesse 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma de V1 e V2? Através desse cálculo aqui, certo? Então, o cálculo é esse aqui. Porém, você pode usar essa fórmula, esse macete, que facilita o cálculo para vocês. Então, o que o pessoal fez? Pegou 2 vezes 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60, certo? Então, 2 vezes 40 vezes 60 deu 4.800, dividido por 100, que é 40 mais 60, dá os mesmos 48 km por hora. É mais rápido, mais fácil e, consequentemente, mais prático. Tá? Você ganha tempo. Então, é isso aí que vocês devem fazer. Ô, Beleza? professor, Oi. Pode falar. eu mandei minha pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Você tem que tirar o MMC, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, T1 mais T2 é igual a x sobre 40 mais x sobre 60. Como é que isso daqui vem para virar isso aqui? Então, x sobre 40 mais x sobre 60, você tira o MMC, certo? Tirou o MMC, vai dar quanto? O mínimo múltiplo comum aqui vai dar 120. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes x, 3x. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x, 2x. Aí você soma 5x mais 2x, vai ficar 5x sobre 120. Esse é o tempo total que você está somando, x sobre 40 mais x sobre 60. Certo? Conseguiram entender aí? Dúvidas? Consegui. Aí depois você joga aqui, ó, distância total sobre tempo total, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, corta x com x e acha o resultado. Ok? Mas, utilizando o macete, 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2 também está correto. Certo? Bom, então vamos lá. Galera, essa é a lista que eu passei para vocês. Eu vou corrigir aqui. E Ué, professor, mas não é para sexta? para sexta-feira, mas não tem problema não. Tá? Essa lista aqui, vocês vão acompanhar a correção aí, depois é só postar. Quem já fez, beleza. Quem não fez, vai aproveitar aí, prestar atenção na correção e postar. Porque essa atividade vocês ganham pontuação só por fazer. Ou seja, não precisa nem o cara fazer, é só copiar aqui e me mandar.
Mas mesmo assim ainda tem gente que não faz. Você acredita nisso? É difícil, mas é assim mesmo. Aí tá aí pronto só para o cara copiar e mandar, e tem gente que ainda deixa sem enviar. E aí acaba perdendo ponto. Bom, mas vamos Ô, lá. Então essa professor, lista aqui é que vocês vão ter que me enviar. professor, Sim, pode falar. desculpa aí interromper, mas é porque eu Não, queria pode falar. saber um negocinho. Sabe o que está escrito aí na resolução? Tem o delta S igual a S menos S com um zerinho do lado. O que é Isso. isso? É a posição inicial, a posição no tempo zero. É S0 inicial? é inicial. Posição final menos inicial. O Ah, final entendi agora. tem autor que chama de SF e SI. Aí ele bota Hum, aqui SF, que é a posição final, e SI, que é inicial. Ou ele chama apenas de S, que é a final, e S0, que é a inicial. Isso aí muda tá. de autor para autor, tá? Mas é a variação da posição, a variação do Obrigada. espaço. Nada. Bom, então vamos lá. Gente, é o seguinte, ó, se vocês observarem essa lista de exercício, ela é basicamente a mesma coisa dos exemplos que eu passei para vocês. Mudou alguns valores, né, dos cálculos, consequentemente muda as respostas, mas o princípio é o mesmo. Então, você tem, na primeira questão, partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 80 metros e chega à posição final de 20 metros após 10 segundos. Qual a velocidade escalar média para efetuar esse percurso? Bom, então ele quer que você calcule a velocidade média, certo? Antes de falar aqui do cálculo rapidinho, como é que tá aí? Tá chegando tranquilo, sem corte, sem Tá interrupção, suave, algo? professor. Oi? Isso. Tá tranquilo, né? Não, Tá tranquilo, tá não tranquilo. falhou, não cortou não, né? Uhum. Beleza, que eu tô avaliando aqui. Na hora que chegar o técnico aqui, eu vou ver. Mas de qualquer forma, eu agradeço aí a dica de vocês. Eu vou falar com ele para dar uma olhadinha no meu notebook também, para ver se está recebendo aqui a quantidade de mega que eu Professor, tratei. Sim. mas o que eu te falei, eu não sei se serve pra notebook não, porque tipo assim, notebook tem Ah, é acesso para universal PC, à né? internet. É. Computador que precisa, quando Ah, você tá. vai usar muita internet no computador. Aí precisa de uma placa específica para internet. Entendi. Mas de qualquer forma, não custa nada perguntar. Vai que o notebook é desse jeito também, né? Aí ele já dá uma verificada. Beleza? Obrigadão aí pelas informações. Bom, vamos lá. Então, como é que a gente vai resolver? Eu preciso pegar distância percorrida sobre o tempo, distância total sobre o tempo total. Delta S, já que ele deu as posições finais e iniciais, o delta S nos dá a distância percorrida. Ah, professor, a distância pode ser negativa? Pode. A velocidade pode ser negativa? Pode. Nós já vimos que a distância é negativa quando ele anda no sentido oposto à trajetória. Isso vai nos dar uma velocidade negativa que caracteriza um movimento que retrógrado, tá? Se for positivo, no mesmo sentido da trajetória, o movimento será progressivo, certo? Então essa é a diferença. Nesse caso aqui, ele estava na posição 80 metros e chega na posição final de 20 metros, ou seja, ele está deslocando no sentido oposto. Como é que eu sei? Delta S vai ser posição final menos inicial. Quem é a posição final? 20 metros. Está aqui no enunciado. Qual é a posição inicial? 80 metros. 20 menos 80 dá menos 60. Então, deslocamento negativo, ele está no sentido oposto à trajetória. Eu já sei que a velocidade vai dar negativa e que o movimento vai ser retrógrado, ok? Pessoal, nem sempre ele vai dar mastigadinho aqui, como está no exemplo na atividade. Ele pode passar as informações para você interpretar. Então, ele fala, partindo do instante zero, um automóvel sai da posição 80 metros e chega à posição de 20 metros após 10 segundos. Ou então,
sai da posição de 80 metros e após 10 segundos chega na posição 20 metros. Ele não vai falar quem é a posição inicial, quem é a final. Você que vai pegar os dados do enunciado e interpretar. Se ele saiu de 80 metros vai ser a posição inicial. Chegou nos 20 metros, vai ser a posição final. Aqui eu já passei para vocês, como a gente está iniciando os estudos, eu passei aqui falando quem é a posição inicial, quem é a final. Mas isso é uma questão de interpretação, tá? Ele não precisa dizer isso, ele pode dar a entender no enunciado e você vai ter que interpretar. Aí você vai simplesmente dividir a distância percorrida pelo tempo gasto. O tempo ele já deu aqui, está em segundos. A distância está em metros, então não tem que transformar nada. Velocidade vai ser distância percorrida, que foi menos 60 metros, a variação da posição, dividida pelo tempo gasto, que foi de 10 segundos. Uma velocidade menos 6 metros por segundo, portanto, a resposta correta é a letra D, menos 6 metros por segundo. Ok? Desculpa. Bom, segunda questão da lista. Pedro e Maria saíram para passear de carro e partiram de São Paulo às 9 horas em direção a outra cidade, localizada a 540 quilômetros da capital. Como o trajeto era muito longo, eles fizeram 2 paradas de 25 minutos para abastecer e gastaram 60 minutos para almoçar. Ao chegar no final, Maria olhou no relógio e viu que eram 18 horas. Qual a velocidade média da viagem? Certo? Bom, como é que você vai calcular? Você vai pegar a distância total sobre o tempo total. Qual a distância total? A distância entre as duas cidades. 540 quilômetros uma da outra. Qual o tempo total? Todo o tempo de viagem, inclusive o tempo que parou e que ficou abastecendo e almoçando. Certo? Bom, 540 e o tempo de 9 horas que saiu até 18 horas, você tem um tempo de 9 horas de viagem. Ah, professor, mas você não disse que tem que considerar os 25 minutos que parou para abastecer e os 60, uma hora que parou para almoçar? Sim, tem. Só que se ela olhou no relógio às 9 horas e quando chegou era 18 horas, esse tempo está incluído já nessa diferença de 18 e 9. Então, nas 9 horas que foram marcadas no relógio, já está incluído os 60 minutos e os 25 minutos para abastecer. Então, é só pegar 540, dividir por 9, uma velocidade média de 60 km por hora, portanto, a resposta correta é a letra C. Ok? Tranquilo? Se Ok. o tempo não tivesse incluído, você teria que somar, certo? Ele iria falar, por exemplo, eles saíram de São Paulo e durante a viagem eles gastaram na estrada, sei lá, 6 horas, um exemplo. Aí você teria que somar 60 minutos, 7 horas, mais 25 minutos que eles pararam para almoçar e aí jogar no cálculo, transformar tudo em horas e jogar no cálculo. Como aqui ele está dando, já está incluído, aí você não precisa somar esse tempo. Ok? Bom, numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 30 segundos, a uma velocidade média de 252 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é d. Então, você vai pegar o comprimento da pista, é a distância. Distância é velocidade vezes tempo. A velocidade, 252 km por hora. Você vai dividir por 3,6, que a distância está em metros. Você vai achar 70 metros por segundo de velocidade. E o tempo tem que estar em segundos. 1 minuto são 60 segundos mais 30, 90 segundos. Então, a distância vai ser velocidade, que é 70 metros por segundo, vezes o tempo, que foi de 90 segundos.
6.300. 6.300 o quê? Metros, que é a nossa distância percorrida, que equivale ao comprimento da pista. E por que 70? 70 é a velocidade de 252 km por hora, dividido por 3,6, dá 70 Ah, tá. metros por segundo. Obrigado. Tá? Tem que estar em metros por segundo para você achar a distância em metros. Beleza? Beleza. Bom, aqui aquele exemplo que eu falei para vocês, eu coloquei na lista também, a mesma coisa, era só copiar lá o exemplo que estava na aula. Carla saiu, nem mudei os dados aqui. Carla saiu de Mas é onde bom mora em fazer, direção né, à casa pra dos seus fixar como é que parentes, faz. a uma distância de 280 quilômetros. Metade do percurso realizou com velocidade de 70, outra metade com velocidade de 50. Eu posso pegar 70 mais 50, somar e dividir por 2? Não. Por quê? Os intervalos de tempo são diferentes. Aí eu posso fazer, usando aquele macete que vocês fizeram, pega 2 vezes V1 vezes V2, divide pela soma de V1 e V2, que vai dar o mesmo resultado. Ou você pega e faz o cálculo. Como eu estou aqui dando aula para vocês, conteúdo eu não vou passar macete, tá? Lá no final do terceiro ano eu passo uns macetes para facilitar a vida de vocês. Você pode usar o macete? Pode, mas eu tenho a obrigação de mostrar o cálculo correto para vocês, tá certo? Então, o cálculo é distância total sobre tempo total. A distância total, 280 km. Quem é o tempo total? O tempo 1 mais o tempo 2. Quanto ele gastou no primeiro trecho? Ele andou a metade de 280, que é 140, a 70 km por hora. Então, 140 dividido por 70, 2 horas ele gastou no primeiro trecho, na primeira metade. Na segunda metade, ele andou os mesmos 140, só que agora com velocidade de 50 km por hora. Então, vai dar 2,8 horas. Então, ele gastou mais tempo, que a velocidade é menor. A distância total vai ser 280, o tempo total vai ser 2 mais 2,8. Então, a velocidade média vai ser 200 dividido por 4,8, que nos dá uma velocidade de 58,33 km por hora. Beleza? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Ótimo. Então, se você usar aquele macetezinho que vocês usaram lá para responder a lista, tá perfeito, tá correto, tá certo? Você vai pegar a velocidade média 2 vezes 70 vezes 50, que vai dar 7.000, dividido por 50 mais 70, que é 120. 7.000 dividido por 120, 58,33 km por hora também. Resposta letra B. Essa daqui eu acabei de passar para vocês como questão de desafio. Já mostrei o cálculo lá. Não precisa repetir, né? Todo mundo entendeu como é que calcula. A mesma coisa que essa, só que ele não tem a distância. Então, você chama de X, certo? Mas eu posso aplicar o macetezinho também, porque com o macete eu não preciso da distância, eu uso só as velocidades que normalmente ele já dá. Então, pega 2 vezes 40 vezes 60, 4.800, dividido por 100, vai dar a mesma velocidade média de 48 km por hora. Então, professor, você não está passando macete porque o macete é ruim? Não. O macete é bom, facilita. Só que você precisa aprender o conteúdo, precisa aprender o cálculo. Entendendo o cálculo, depois você pode jogar o macete, tranquilo. Tá certo? Então, eu passo para vocês, minha obrigação como professor é lhe ensinar o modo correto de calcular. Não significa que o macete seja ruim ou que esteja errado. Só que o macete é uma forma para facilitar o cálculo, que você pode aplicar. Tudo que facilita a vida de vocês é bem-vindo, principalmente no vestibular e no Enem. Tá ok? Bom, sexta questão da lista diz o seguinte: a velocidade escalar média do automóvel é 80 km no primeiro trecho do seu percurso, 90 km por hora no trecho restante. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo, ou seja,
os intervalos de tempos aqui são iguais. Se ele anda num trecho a 80 km e no outro a 90, as distâncias são diferentes, certo? Então, ou eu calculo a distância, só que aqui ele precisaria me dar o tempo, ele não deu, então não posso calcular. Ou então, simplesmente, eu tiro a média das velocidades, a média aritmética, já que os intervalos de tempo são iguais. Então, velocidade média é V1 mais V2 dividido por 2. 80 mais 90, Ô, 170 professor, dividido por 2, 85 km por hora. Pode falar. eu sempre tive curiosidade numa coisa. Quem é que criou a média aritmética? Que eu já ouvi falar nesse nome, mas não sei quem que inventou. Rapaz, eu também não sei não, que é só matemática que Deve ter sido Pitágoras. deve conhecer. Eu acho que não, viu? É, Eu não sei não. E aí, infelizmente, eu não sei não. Mas o professor de matemática deve depois saber eu com pergunto a certeza. Carol. Pergunta a Carol quem foi, ela deve saber com certeza. Senão a gente pesquisa e descobre quem foi, né? Hoje em dia Beleza. tá fácil, viu? Mas Obrigado. é uma coisa bastante interessante, né? Provavelmente foi o responsável pelo estudo da proporção, porque aqui é proporcionalidade, né? As velocidades são proporcionais ao tempo, e aí você, mesmo tendo velocidades diferentes para o mesmo intervalo de tempo, você consegue atingir a média com a média aritmética, igual a nota, né? As notas de vocês são proporcionais, por exemplo, a 10. Então, você faz um teste valendo 10, uma prova valendo 10. Como elas são proporcionais, as duas avaliações valem 10, eu posso somar, dividir por 2, que eu tiro a média, né? Então, a proporção. Beleza? Professora, Alguém respondeu aqui no chat, professor, ó. uma colega Arquitas escreveu aqui, foi Arquitas de de Tarema. Tareno aí, ó, tá vendo? Hoje em dia é bom porque tá fácil Eu da gente pesquisei que é descobrir, um né? tal de Brahmagupta. Né? Com a internet fica fácil. Mas Valeu, aí, Tarento, entendi. esses indivíduos Eu normalmente... pesquisei que foi um tal de Tarento, indiano né? chamado Arquitas de Brahmagupta. Tarento. Ouviu quem? Repete aí, por favor, que eu não entendi, eu falei na hora. Ouviu falar que foi quem? O professor Eu achei travou, hein? aqui que foi um indiano chamado Brahmagupta, Tá. que viveu entre 589 e 668. Beleza. Pois é, meus queridos, nossa aula vai acabar, nosso Ô, tempo vai... professor, Oi? Pois não? na próxima aula. Tá ok. Viu? Nosso tempo tá acabando. São 2 aulas, professor? São 2 aulas. Vou mandar aí o convite. Quando for 8h20 a gente começa outra, tá bom? Tá marcando 8 horas, mas 8h20 a gente começa. Aí a gente continua aqui e vai falar dos gráficos aí de movimento uniforme. Beleza? Ô, professor. Sim, pode falar. Professor. Sim. Já acabou a lista, já, professor? Não, a gente vai continuar aí na sequência. Da sexta em diante, falta corrigir. 2 questões. Viu? Nosso tempo vai acabar aqui, a aula vai interromper, mas a gente continua daqui a pouquinho. Valeu? Mando o convite para vocês já aí. 8h20 a gente retorna. Beleza, meu povo? Até daqui a pouco. Valeu. Até, professor. Tchau.